falando sobre a operação de hoje da Polícia Federal, como que ela repercutiu. Vamos conferir algumas dos principais posicionamentos de opositores e do governo em relação à operação. Confira. Na tribuna, o senador e ex-vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, falou que o país caminha para um regime totalitário e conclamou as Forças Armadas a reagirem ao que chamou de arbítrios do STF. Os seus comandantes não podem se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atingem seus integrantes ao largo da Justiça Militar. Existem oficiais da ativa sendo atingidos por supostos delitos, inclusive oficiais generais. Não há o que justifique a omissão da Justiça Militar. Nem Hitler ousou isso no começo de sua ascensão ao poder. O PT aproveitou o caso para avançar sobre o PL. O senador Humberto Costa pediu que a Procuradoria-Geral da República investigue o partido de Bolsonaro para apurar se houve desvio de recursos que teriam financiado atividades ilegais. Já o líder da oposição no Senado argumenta que a operação da Polícia Federal não passa de uma perseguição à sigla. É um contorcionismo jurídico para inibir a oposição brasileira. Marinho defende ainda que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, não tem isenção para investigar Bolsonaro. É colocada de uma forma muito enfática pelo ministro Alexandre de Moraes de que ele estaria sendo monitorado e que ele, o ministro Alexandre de Moraes, seria, ao final, aprisionado. Qualquer estudante de direito sabe que quem é vítima não pode investigar, não tem imparcialidade, não tem isenção para estar à frente de um inquérito. O presidente do Congresso Nacional defendeu a ação da Polícia Federal. Rodrigo Pacheco afirmou em nota que a articulação dos suspeitos de tramar um golpe de Estado foi uma ação insensata por uma minoria irresponsável. Numa entrevista à Rádio Itatiaia, o presidente Lula disse desejar que Bolsonaro não seja considerado culpado antes da conclusão do caso, como alega ter acontecido com ele. Que eu quero que o seu Bolsonaro tenha a presunção de inocência que eu não tive. O que eu quero é que seja investigado, que seja apurado. Quem tiver responsabilidade pelos seus erros, que pague os seus erros. Daniel Rittner, a gente viu manifestações de várias personalidades políticas, faltou do Arthur Lira? O Arthur Lira realmente não falou nada, né, William? Eu confesso que também não tenho conhecimento de como ele reagiu, não fui atrás dessa informação hoje. Não, ele é a ausência do momento, né? Ele é o silêncio do dia? Do dia não, eu acho que ele é a ausência do momento, da semana. Da semana, né? Porque ele não tem aparecido em nada, toda né? Essa crise... Isso é coincidência ou, na interpretação, Caio, Thaís, Daniel, de vocês... Eventualmente, o Arthur Lira detecta na Câmara dos Deputados uma formação de opinião que o impede de assumir qualquer posicionamento mais categórico para um lado ou para o outro. Eu penso que ele, de certa maneira, ele se sente como uma parte integrante do governo Bolsonaro, ajudou a sustentar o governo Bolsonaro e, de certo modo, ajudou a segurar os pedidos de impeachment do Bolsonaro. Enfim, ele era o principal aliado, né? O Bolsonaro terceirizou a gestão do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados para Arthur Lira. Eu penso que é meio que por aí. Assim, Daniel, né? Vestiu a camisa de Bolsonaro em 22 na campanha eleitoral, então isso também ficou marcado. Agora, acho que as reações ainda estão sendo muito ali as primeiras, iniciais e muitas apostas. Hoje eu vi diferentes apostas. Então, por exemplo, o que significa a operação de hoje quando você tem Bolsonaro, por exemplo, a partir de agora, impedido de se comunicar com Valdemar Costa Neto, presidente do PL? O que significa isso para a organização das eleições municipais? Para um PL que queria contar com Jair Bolsonaro participando dessa campanha. Ele não pode mais falar com o presidente do partido. Então, isso é um impacto. Outro possível impacto, será que você tem mesmo uma possibilidade de alguns bolsonaristas abandonarem o barco? Você vai dizer, é muito pouco provável, nada cola. Hoje mesmo encontrei Christopher Garman, diretor da Eurásia, um amigo nosso, que
dizia, não acredito na menor possibilidade de mudança de jogo, tudo continua igual. Agora, se a gente vai ver, por exemplo, impacto nas redes sociais, o Caio trouxe esse número no Prime Time, a gente teve 10 vezes mais alcance nas redes sociais do episódio de hoje do que foram as joias, o escândalo das joias. 10 vezes mais impacto. Então a gente vai ter oportunidade de ver se alguma coisa cola em Bolsonaro ou se é aquele eterno efeito Teflon. Eu quero apresentar uma terceira hipótese aqui para Arthur Lira, que é diante da comoção e aproveitando os recentes silêncios dele, talvez ele tenha se calado estrategicamente para esperar o que mais vai aparecer, né? O vídeo da reunião, que está sob a custódia do STF, que nós hoje lemos as transcrições, vai aparecer? Quer dizer, o que vai aparecer de consistente para ele modular o posicionamento dele, né? Assim, para ele não ficar em cima do muro, porque ele pode até ficar contra o Bolsonaro, mas a favor de qualquer outro lado... Só brincando com a lógica do teu argumento. Pela lógica do teu argumento, o Arthur Lira, então, não considera consistente o que hoje foi revelado? Não, eu acho que ele está esperando a coisa andar um pouco mais para ele se posicionar. Todo mundo se posiciona, todo mundo dá uma declaração. Ele já andou ausente até aqui. Eu queria pegar duas declarações para a gente conversar a respeito delas, porque elas vêm de duas vozes que são muito bem articuladas, de dois senadores, o Rogério Marinho e do Hamilton Mourão. O Hamilton Mourão conhece de perto o governo, foi vice-presidente de Bolsonaro, foi muito crítico em relação ao Bolsonaro um certo tempo depois, voltou a se tornar mais próximo. O Rogério Marinho é uma liderança política com muita capacidade de constituir redes e trabalhar em alguns assuntos difíceis. Ambos bateram forte numa tese que, se aceita, ela vira o jogo. A seguinte tese: isto tudo é só perseguição. E este juiz não deveria estar fazendo nem no lugar onde ele está. Caio. Bom, eu separo a posição dos dois, né? Eu acho que a tese da perseguição era o que havia a ser dito, é o que há a ser dito pelo Bolsonaro, multi-investigado, né? Você tem que ir colocando todas as peças do jogo. Tem Alexandre de Moraes, que era o adversário, enfim, tem todo esse contexto. Mas eu vejo na fala do Rogério Marinho muito mais uma defesa do partido do que colocar sob suspeição o pacote todo, a defesa do partido, porque de fato a operação contra o PL... você pode, é questionável ali, é controversa, né? Prendeu o Valdemar da Costa Neto porque, acharam uma minuta na sala que o ex-presidente tinha, né? Não, o embasamento vai mais a isso que isso, hein, Caio? É o pedido É o pedido que foi interpretado pelo juiz TSE, Alexandre de Moraes, STF, Alexandre de Moraes, e aí houve litigância de má-fé e uma multa em cima do PL. Isso foi 1 ano e meio já. Sim, mas era um pedido que o partido, enquanto concorrente da eleição, poderia ter feito. Ok, foi formalizado um pedido. Sim. Foi protocolado acabou um pedido. Acabou litigância de má-fé. Né? Sim, ok. Eu acho que o Rogério, ele encaminha muito por aí. E ele coloca, é o maior partido de oposição, a maior bancada da Câmara dos Deputados. O Hamilton, eu vejo muito uma defesa das Forças Armadas, principalmente, Sim, que ele é um porta-voz. Ele pede que os militares façam alguma coisa diante do que aconteceu. Sim, eu acho que vai muito... Eu vejo diferenças nos posicionamentos dos dois. Né? Daniel? Eu vejo um discurso muito competente ali do lado do PL, seja do PL ultra-bolsonarista, seja do PL mais político, no qual certamente se encaixaria Rogério Marinho. Um discurso político bem feito é aquele que dá argumentos para a militância. E aí, não importa, não estou fazendo juízo de valor, se teve decisão arbitrária ou não, se teve perseguição política ou não, mas quando o bolsonarismo ou o PL reage dessa forma, ele dá argumentos para a militância que quer defender Bolsonaro e quer defender o bolsonarismo. É tudo, por exemplo, que na minha avaliação, Sérgio Moro não foi capaz de fazer no seu processo que pode culminar na cassação. Ele não conseguiu emplacar um discurso claro, bem feito, articulado, cheio de argumentos, verídicos ou não, para quem quer defendê-lo. E isso o PL está fazendo de sobra. É a decisão arbitrária, a perseguição política, e não importa tanto, quer dizer, claro que importa, mas o que eu estou dizendo, meu ponto não estou fazendo juízo de valor. O que importa é que cede o argumento muito rápido para a militância. Quer falar, Thaís? Para a gente terminar...
Que eu estou aqui pensando, né? O Lira ficou tão esquecido que a gente nem lembrou de sair atrás dele para fazer a apuração, né? Eu confesso que você me surpreendeu, William, porque hoje eu trabalhei para burro aqui e nem me lembrei de ligar para o Arthur Lira. A razão da minha existência aqui é surpreender vocês. Exato. Então, sabe aquela brincadeira daquele quadrinho que é Onde está o Wally, que você fica procurando o bonequinho? Eu deixo aqui a pergunta, onde está Arthur Lira? Onde está Arthur Lira? Porque ele é uma liderança importante. Talvez essa ausência seja cobrada dele mais na frente, inclusive do ponto de vista partidário, do partido, quer dizer. Você crê em business as usual depois de hoje? Não, eu só queria colocar que é muito difícil fazer uma defesa do Jair Bolsonaro nesse processo. Você tem o candidato a vice liderando um movimento contra os generais da ativa que eram contrários a um golpe de Estado. E você tem a sombra do presidente, que era o Mauro Cid, instigando e conversando com os generais da ativa sobre minutas e decretos de golpe. É complicado, assim. Está bem claro que o cerco está fechando, mas eu tenho a percepção de que a Polícia Federal não tem pressa e tenho a percepção de que ocorrerá esse mandado ou algo assim quando tiver uma coisa muito clara, e que tinha elementos para que fosse hoje, mas preferiu adiar porque causaria e causará uma comoção quando isso acontecer.